Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. Nós estamos estudando Natureza das Penas e Gozos Futuros, que se encontra na parte 4ª, que trata das esperanças e consolações, no capítulo 2, das penas e gozos futuros. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos a questão de número 973. Kardec pergunta aos espíritos superiores: quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? E a espiritualidade superior responde: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar dela uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Nota de Allan Kardec. Das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoima na matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, a razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, mas não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. E, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências, mas, em tese geral, pode-se dizer: cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros e etc. O espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, no volume 20, comenta essa questão. Ele diz que todas as descrições sobre as torturas morais da alma no mundo espiritual, que lhe infunde a consciência daquilo que ela fez na Terra, é como que um tribunal implacável dentro dela, a cobrar reparo. As religiões no mundo surgiram como bem de Deus para os homens. Elas aliviam, de certo modo, a consciência em apuros, mostrando por vezes superficialmente alguns aspectos do mundo espiritual e o que se passa nessa região do espírito. No entanto, só a doutrina dos espíritos traz ao mundo verdades antes não conhecidas pelos processos da mediunidade. Entretanto, os meios de comunicações ainda são frágeis no que se diz da pureza dos avisos. Confiemos no amanhã, pois a tendência é cada vez melhorar os sistemas, e os próprios medianeiros que vão chegando ao planeta trazem melhores condições de recepção mediúnica, servindo assim com fidelidade aos comunicantes. Convém notar-se que o que foi já revelado é o bastante para colocar os encarnados a pensar nas diretrizes a serem tomadas. Os próprios espíritas ainda não têm uma ideia perfeita do que seja realmente o umbral. Esses assuntos atualmente podem criar situações difíceis para o psiquismo humano. Nem sempre a verdade pode ser dita como ela é. Somente podemos falar de alguns aspectos da realidade, e essa fala deve continuar na sua gradação necessária, acompanhando a evolução das criaturas. Não se pode descrever as torturas morais que sofrem alguns espíritos
em regiões inferiores e mesmo vagando nos espaços, por vezes ligados ao cenário dos acontecimentos lamentáveis. Mesmo que eles se comuniquem por médiuns de confiança, a dificuldade de descrição do que se passa com eles é muito grande. A linguagem é pobre para mostrar a realidade, todavia é a mais avançada até agora que chegou aos homens. Convém a todos meditar nessas verdades e procurar com todas as forças dar início à corrigenda. A consciência torna-se, pela influência de certos erros, conturbada, de modo que o espírito sente que está realmente condenado ao fogo eterno, diante das lembranças das falsas doutrinas que ouviu quando encarnado. Se usastes as mãos para infelicitar os outros, para assinar papéis que destruíram muitas esperanças, se elas incendiaram casas e cidades, elas devem ser reeducadas, fazendo o bem, e somente com o Cristo elas poderão ser restauradas. E fitando a todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Lucas, capítulo 6, versículo 10. Essas torturas morais do passado podem agredir os membros do corpo, e o sinal da cura somente está em Jesus Cristo, que tem o poder de ajudar os espíritos a curarem a si mesmos. As comunicações espíritas mostram o estado da alma em todas as situações a que ela chegou, de bem e de mal, para que os encarnados, com esse exemplo, possam tomar outras diretrizes de vidas, ganhando assim condições melhores na conquista da sua paz de consciência. A imaginação do homem criou uma verdadeira ficção no que se refere à vida futura, chegando ao ponto de o espírito julgar ter direito de ingresso no céu pelo poder do ouro ou por ordens humanas. Os próprios santos são produzidos pelos homens quando, por vezes, estão em situações difíceis. Diante desta calamidade, o mundo espiritual resolveu falar mais diretamente aos companheiros da Terra, mostrando-lhes a realidade da vida espiritual, revelando que ninguém morre, que todos têm as mesmas possibilidades de viver felizes e que a reencarnação é uma lei para todas as criaturas. Os que regressaram à pátria do espírito podem voltar e conversar com os que ficaram, e ainda mais, trazer a mesma palavra do Cristo para educar e instruir aos que desejam melhorar. Diante desse trabalho espiritual, as torturas morais vão desaparecendo, como a bruma diante do sol.